Quando você analisa a instituição, ou melhor, o deslocamento da instituição ao longo do tempo, você nota que o sistema socioeducativo de internação progressivamente vai se alinhando à dinâmica de funcionamento dos presídios paulistas, né? Isso se deve, enfim, a vários fatores, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem políticas governamentais nos últimos anos, todas elas marcadas por uma lógica eminentemente punitiva e carcerária. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Você tem o crescimento das políticas governamentais punitivas em relação a esses adolescentes em conflito com a lei, né? Só que o que acontece dentro dessas unidades também está relacionado ao fato de que essas unidades estão em sintonia com presídios paulistas e com as periferias urbanas. O que acontece dentro das unidades, de certa maneira, também tem ressonâncias com o que acontece fora nesses outros territórios urbanos, né? Então eu acho que é interessante pensar justamente nesse entrecruzamento entre as políticas criminais e as políticas governamentais, porque eu acho que essas figurações que emergem hoje em dia da Fundação Casa são resultado disso, né? Ao contrário do que se pensa, essas políticas não necessariamente são antagônicas, mas podem ser complementares. Em relação às políticas estatais, que, como eu ressaltei, ao longo dos últimos anos elas vêm sendo caracterizadas por uma lógica punitiva carcerária, eu acho que tem alguns traços que apontam para isso. Como você bem colocou, eu acho que a nomeação da Berenice Janella, e aí não é uma questão pessoal, mas é uma questão da posição institucional que ela ocupa, né? A Berenice, ela foi secretária adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária, da SAP, corregedora-geral do Sistema Penitenciário, isso antes de se tornar presidente da instituição. Então, acho que simbolicamente ela vai para a instituição e, de uma certa forma, ela traz toda a bagagem que ela tinha já de atuação no sistema penitenciário. Esse é um ponto. No mesmo período, vários funcionários do sistema carcerário passam a ser diretores das unidades de internação da Fundação Casa. Eu acho que é um ponto simbólico importante também. Além disso, você tem uma série de dispositivos de controle do próprio sistema penitenciário que são adaptados, ou melhor, readaptados ao sistema socioeducativo de internação. Então, por exemplo, você tem o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, que é do sistema prisional adulto. Em 2006, uma das unidades do complexo da Vila Maria, por incrível que pareça, operava a partir de uma lógica muito parecida com o RDD. Os adolescentes também ficavam trancados nos quartos 23 horas, quase 23 horas por dia, tinham 1 hora de banho de sol, enfim, era um funcionamento da unidade que era muito parecido com esse dispositivo que opera no sistema prisional. Se você olha para o sistema prisional, você vê que você tem, enfim, o índice de encarceramento só cresce, não para de crescer há muito tempo, né? Então, acho que não é só uma questão que se reflete na Fundação Casa. Eu acho que a Fundação Casa ela é um rebatimento dessa política, mas essa política eu acho que é algo mais geral. Meu primeiro contato com a instituição se dá em 2004, por conta do meu projeto de conclusão de curso em jornalismo na época, né? Então, eu e alguns colegas, a gente optou por fazer com que os adolescentes produzissem um jornal que fosse elaborado por eles mesmos, desde a concepção das pautas até, enfim, a formulação das matérias, tinha ensaio fotográfico, crônica, poesia, enfim. A ideia era fazer com que eles pudessem produzir um veículo de comunicação que criasse imagens diferentes das imagens que são publicadas pela mídia, né? Que em geral oscilam entre a figura da vítima, do coitado e tal, ou a figura do algoz, do adolescente que precisa, enfim, ser preso em cadeia, da redução da maioridade penal e tal. Então a ideia era que eles pudessem construir uma imagem deles mesmos que destoasse um pouco dessas duas figuras, da imagem do algoz e da imagem da vítima. Isso se deu em 2004, foi o projeto de conclusão de curso, como eu te disse, e aí posteriormente, a partir de 2005, eu passei a atuar, enfim, por várias organizações não governamentais e aos poucos fui concentrando as minhas atenções na produção de ensaios fotográficos com eles. Tinha uma certa resistência institucional, sobretudo porque a gente estava produzindo um jornal que era feito por eles mesmos, né, no sentido de que eles escreviam os textos. Então, quando eles escreviam textos, por exemplo, sobre a rotina institucional, marcada pelo controle do tempo, do que eles permaneciam embaixo do chuveiro, do tempo das atividades, de tudo tinha hora para almoçar, para jantar, andar de mão para trás, cabeça baixa. Então, quando eles produziam esses tipos de texto,
do ponto de vista da instituição, isso era uma questão, né?